Shalom, shalom, bom dia a todos, aos filhos amados do Pai, glória a Deus. Deus abençoe esse dia de terça-feira, 22 de abril, que Deus abençoe a todos aqueles que ainda vão assistir essa live. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Bom dia, Andy. Seja bem-vindo. A paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, aguardar. Paz, Deus te abençoe, amém. Você e sua família. Edinaldo, bom dia. Shalom, querida, paz, seja bem-vindo. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Bom, o tema dessa live é a libertação do medo, né? Vou iniciar já aqui. O tema dessa live é a libertação do medo. Por quê? Muitas pessoas estão aprisionadas no medo, na frequência do medo ou o espírito do medo, assim falando. Muitas pessoas estão deixando de viver o seu propósito, e eu falo muito sobre viver o propósito, eu falo muito sobre viver a missão. Por quê? Porque essas energias do medo ou o espírito do medo tem apenas um propósito: fazer com que a pessoa não viva a sua missão, não viva o seu propósito, fique paralisado nessa energia negativa. Então, de onde surge o medo? O medo, eu aprendi com a grande mulher de Deus, e hoje eu vivo isso na minha vida. O medo, ele surge, na maioria das vezes, na nossa infância, até mesmo no ventre da mãe. Né? Esse é um assunto mais complexo, que seria para outra live para explicar melhor. O medo, ele surge até mesmo no ventre da mãe, na nossa infância. Se uma pessoa ela vem de uma família que já tem uma religião ou que não tem uma religião, e ali são criados dogmas, crenças que induzem a pessoa ao medo. Por exemplo, se na infância, na criança, o pai ou a mãe, ela diz que se a criança colocar, um exemplo, se ela abrir a janela à noite, ela olhar para a rua à noite, ela vai se assustar, um bicho vai pegar ela, ou lá como diz no Nordeste, o bicho papão vai pegar ela, ela vai crescer acreditando naquilo. E ali se gera uma trava mental. E ali a criança ela vai crescendo, alimentando aquele medo. E muitas das vezes isso vai para a adolescência, para a vida adulta. E muitas pessoas hoje vivendo em Deus, vivendo um evangelho, mas ainda estão presas pelas energias do medo. Pessoas que têm medo de falar em público, pessoas que têm medo até mesmo de um casamento. Eu conheço pessoas, eu já tive pessoas que eu conheci que moram juntos, vivem juntos, mas quando fala de casar ela tem medo, porque foi criado na mente dela de que se ela casar, o casamento vai se destruir, vai haver um divórcio, não vai dar certo. É uma crença. É uma crença limitante. Pessoas que têm medo de dirigir. Pessoas que têm medo de morrer. Tem pessoas que têm aquele medo de morrer insuportável e vem o pânico, vem a depressão, vem a ansiedade. A crise de ansiedade vem do medo, surge de um medo. Pessoas que têm hipocondria, medo de enfermidade, cria a enfermidade na mente dela. Não sei se vocês já viram na internet. Eu já vi, às vezes você passa em algumas páginas e diz assim, ó, os sintomas de um infarto, por exemplo. Ali a pessoa começa a falar os sintomas de um infarto. A pessoa, ela ouve aquilo, ela vê aquilo, ela acredita naquilo, ela começa a sentir. Ela começa a sentir aqueles sintomas que ela ouviu, que ela viu.
Por que que isso acontece? Porque o mal, queridos, ele só precisa de atenção. O mal, ele precisa de atenção, que você acredite nele. Por quê? O que que é alimentado? O que que nós alimentamos? A energia positiva ou a energia negativa? Porque se eu acesso uma frequência negativa e eu acredito nela, ela vai acontecer. Se eu alimento o mal e eu acredito naquilo e eu passo a viver aquilo, aquilo vai acontecer. Mas se eu deixo de dar atenção àquele mal e eu passo a me alimentar das coisas boas, das coisas positivas, da palavra de Deus, do evangelho de Cristo, eu vou sair daquela frequência negativa. Por que a gente fala de frequência? Porque a ciência, ela hoje explica, os estudiosos, ela explica o que já tem na Bíblia. O que há 2000 anos já está escrito na Bíblia. Os homens de Deus do Antigo Testamento já viviam. O Evangelho Novo de Cristo, o próprio Jesus Cristo nos ensinou, e está tudo aqui na Bíblia. Então, quando nós falamos de espírito e frequência, é a mesma coisa. Porque quando uma pessoa ela está negativada, debaixo de uma frequência negativa, de opressões malignas, ela está numa frequência, uma frequência negativa. Ela está ali sob a opressão daqueles espíritos malignos. E para ela sair, por quê? Há um tempo da minha vida em que eu vivia constantemente em batalhas. Eu estive em um ambiente de batalha. Então eu saí daquele ambiente em que eu via demônio o tempo todo. Eu via demônio na esquina, eu via demônio, em tudo eu via demônio. E eu falava, pai, não é possível, não é isso. Eu sabia dentro de mim que não era isso que o pai queria para mim. Eu sabia dentro de mim que o pai não me libertou, não me tirou de cativeiros para me ficar o tempo todo vendo demônios. Ou vendo demônio em tudo, espiritualizando tudo como demônio. Porque tem pessoas que vê demônio em tudo, em toda e qualquer situação. Mas pergunta para ela onde que ela está vendo um anjo, que ela não vai saber te explicar. Ela não vai saber ver porque não vê. Porque cada pessoa, ela vê aquilo que ela vive. Qual a frequência que uma pessoa vive quando ela só vê demônio? Ela vive numa frequência negativa. Ela vive numa frequência em que tudo ela vê o mal. Agora, se ela sai dessa frequência e ela se conecta a Cristo, se ela se conecta ao Evangelho, se ela busca para ela a paz de Deus, o amor, ela vai estar numa frequência positiva, ela vai estar numa frequência do bem, do amor, da paz de Deus. Então eu já sabia que não era aquilo que o Pai tinha para mim. Ainda mais quem tem um chamado profético, já vem com dificuldades emocionais. Quem vem com um chamado profético na terra já sofre com deficiências emocionais. Então nós escolhemos, ou nós ouvimos a voz de Deus na frequência da paz, do amor, ou nós ouvimos a frequência do mal, da negatividade. O que nós vemos tem tudo a ver com o ambiente que nós vivemos. Então, do que você tem alimentado a sua mente? Porque muitos pregam por aí, e eu vou falar aqui porque quem está aqui é porque está preparado, quem vai ver é porque está preparado para isso. Muitos vivem o evangelho pregando que viver com Deus é viver em batalha, viver com Deus é viver em guerra. E por muito tempo eu vivi assim. Por muito tempo eu acreditei nisso, mas também eu questionava o Senhor. Falava, pai, o Senhor me tirou do cativeiro, eu saí do lamaçal do pecado e o Senhor me traz para me ficar o tempo todo como se eu não pudesse fechar o olho que o demônio iria me atacar. Porque a impressão é que o tempo todo Deus está lutando com o diabo. É como se o tempo todo a gente estivesse numa briga, numa guerra entre o bem e o mal. E o que eu creio na geração profética para esse tempo? Que o povo venha despertar, que o povo venha se alertar de que viver em Deus não é viver em guerra.
Uma pessoa, ela vive em guerra quando ela vive oscilando entre o bem e o mal. Mais uma vez eu repito aqui, eu vou fazer uma live explicando mais sobre isso. Em 2018, eu passei por uma abertura espiritual em que eu cheguei a ser internada. Eu cheguei a ser internada na clínica psiquiátrica. Porque eu tive uma abertura espiritual, eu não sabia do meu chamado, eu não sabia do que Deus tinha para mim. E ali eu tive aquela abertura e eu estava em duas vertentes, na positiva e na negativa. Então ali eu não tinha o domínio, eu não tinha o controle da espiritualidade. Então eu fiquei oscilando. E tem pessoas que vivem hoje o evangelho oscilando entre o bem e o mal. Uma hora tá bem, outra hora tá mal. Sendo alimentado das frequências negativas, das frequências malignas. E ali entra em oscilação. Então, essa pergunta que eu faço, do que vocês têm alimentado a mente? Porque a partir do momento que eu parei de alimentar a minha mente com as coisas negativas desse mundo, eu acessei a paz. Para a glória de Deus, eu acessei o amor de Deus. Porque a palavra de Deus já diz, em 1 João, o amor lança fora todo medo. Mas eu ouvia quando as pessoas diziam assim, quando eu sofria com essas situações do medo, e ainda hoje tem coisas ainda que eu ainda estou buscando, tem coisas que eu ainda preciso. Porém, digamos que 80% o Senhor já me libertou. Por quê? Por acessar a frequência do amor. Nós vemos lá em 1 João, diz que o amor lança fora todo o medo. Então eu repeti aquilo, tá escrito ali, o amor lança fora todo medo. Mas qual o segredo? Como que nós vamos praticar isso? Como que nós vamos absorver essa verdade? Porque você lê, você ouve, o amor lança fora todo medo. Mas como que eu faço isso? Como que eu consigo isso? No Antigo Testamento, Deus já havia animado, né, digamos assim, impulsionado alguns homens de Deus, como Josué. Josué, não temas, eu estou contigo, tem de bom ânimo, seja forte e corajoso, eu estou contigo. Elias, sai da caverna. O Senhor já tinha impulsionado alguns homens. Mas no Novo Testamento nós vemos uma situação que eu gosto muito, e foi o que o Espírito me direcionou, quando Pedro, ele andou sobre as águas. Pedro, ele tinha uma ousadia, ele tinha fé, ele acreditava, mas ele também oscilava. No versículo de Mateus 14, a partir do verso 22, Mateus 14, a partir do verso 22, Jesus, ele manda os seus discípulos atravessar com um barco. E ali, a palavra diz que o vento ia ao contrário. E aí Jesus, ele aparece andando sobre as águas. Quando Jesus aparece andando sobre as águas, os discípulos, eles se assustam, eles têm medo. A própria Bíblia diz que, e um espírito, eles disseram assim, é um espírito, e gritaram de medo. Ou seja, você vê, só na imaginação deles verem que era algo que eles não conheciam, era algo que eles não tinham ainda discernido, eles já tiveram medo e acharam que fosse um espírito. E aí o Senhor fala, não se assusta, porque sou eu, tem de bom ânimo. E aí Pedro respondeu, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. Ou seja, Pedro precisava da palavra dele. Se és tu, manda eu ir contigo, porque ele foi debaixo de uma palavra. Então o Senhor Jesus disse, vem. Então ele foi acreditando na palavra de Jesus. Tipo, se Jesus está falando, eu vou. Ou seja, ele reconhecia a autoridade sobre Jesus. Ele reconhecia que a palavra de Jesus tinha autoridade. Então ele vai sobre uma palavra. Só que quando Pedro vai, com toda a certeza de que é Jesus, com toda a ousadia, com toda a coragem, com toda a fé, a própria Bíblia diz que Pedro, quando ele vê que o vento estava forte, ele afunda. Porque ele viu
Ele viu. Então, quando ele está andando sobre as águas, acreditando que é Jesus, mas ele vê, ele dá atenção, ele ouve, ele dá atenção àquilo que está ao seu redor, ele tira os olhos de Jesus. Ele tira a confiança de Jesus. Ele tira a credibilidade, ele deixa de acreditar. E Jesus entrega uma chave nesse versículo. Jesus, ele diz assim: mas ele vendo o vento forte, ele vendo o vento forte, teve medo. O medo fez ele afundar. O medo fez ele sair do propósito, que ele estava vivendo um milagre. Ele já estava vivendo um milagre. Quando ele olha para a situação, quando ele olha para a circunstância, aquela circunstância fica maior do que a fé dele, fica maior do que a confiança dele em Jesus, e ele começa a afundar. E aí Jesus diz assim: ó pequena fé, por que duvidaste? Então Jesus aqui, ele entrega uma chave. E eu volto ao versículo que diz lá em 1 João, o amor lança fora todo medo. Mas como nós vivemos nesse amor? Como nós adquirimos essa frequência de viver no amor, de não duvidar, de viver no amor e não ter medo? A chave Jesus entrega aqui é não duvidar. É não duvidar, porque se Jesus falou: vem, Pedro, vem. Não tira os olhos daquilo que foi te direcionado. É não tirar os olhos daquilo que foi te instruído, que foi falado. Ele estava debaixo de uma palavra: vem. E ele vai, mas quando ele tira a visão, quando ele tira o foco da palavra que ele recebeu e coloca na situação que está acontecendo ao redor dele, ele afunda. E assim é na nossa vida. Eu falo e vou falar sempre aqui, o intuito das energias negativas nos cercar é tirar do propósito. É tirar da missão. É nos tirar daquilo de que Deus tem. Se a pessoa ela tem dificuldade para falar em público, provavelmente o destino dela está ali, a missão dela está ali. Se a pessoa ela tem tanto medo de enfermidade, possivelmente ela foi chamada para cura. O Senhor vai usar ela em cura. Então, a energia negativa que nos cerca já aponta para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Que nós não devemos deixar o medo tomar conta da nossa mente, se auto-ministrar. E aqui vai uma chave também, é se auto-ministrar. Quando eu estava nessa limpeza de ansiedade, eu sentia muita crise de ansiedade, e eu falava: pai, o que eu faço agora? E o Senhor foi ali me direcionando a me auto-ministrar, né? Auto-ministrar. Então teve uma vez que, quando foi na prática, começou meu coração a acelerar, começou aquela coisa de parecer que tem um nó na garganta, um sufocamento que parece que a pessoa vai morrer. E ali o Espírito Santo foi me direcionando, ali eu fui respirando, né, praticando a técnica de respiração e me auto-ministrando. Tá tudo bem, não está acontecendo nada. Isso é uma ilusão, vai ficar tudo bem. Não tem nada acontecendo. E aquilo foi aliviando, foi passando, ao ponto que sumiu. Então essa também é uma chave. E não duvidar. Por quê? Porque o Pai está conosco em todo o tempo. Eu vou contar um testemunho aqui de que algo que aconteceu comigo, que eu libertei disso há pouco tempo, não tem muito tempo. Eu desde criança sofria com pavor noturno. Desde pequenininha eu tinha muita dificuldade de dormir, porque eu sempre achava que num deslize que eu desse eu ia abrir o olho, ia ter um demônio no pé da cama, ia ter uma coisa. Então eu não sei explicar isso, mas isso me perseguia desde a minha infância. E depois de um certo tempo em que eu comecei a me envolver com batalhas espirituais, com guerras espirituais, isso se intensificou. Então eu não entendia. Eu questionava: pai, como que eu tô vivendo a tua presença, tô fazendo tudo direitinho, tá? Mas eu não conseguia dormir. Na hora de dormir era uma inquietação, um tormento, uma coisa que eu não entendia. Então eu orava, passava às vezes madrugada orando, ficava 3 da manhã ali guerreando, mas eu não entendia que era aquela própria guerra que impulsionava eu estar naquele ambiente, impulsionava eu estar naquela frequência.
E quando eu encontrei o amor de Deus, quando eu encontrei a certeza no meu coração e na minha mente de que aquilo só estava na minha mente e que eu precisava encontrar a paz de Deus, e encontrando a paz de Deus na autoministração da paz, do amor, do evangelho de Cristo, aquilo foi embora. Eu testemunho isso em todos os lugares que eu vou, testemunho. Por quê? Porque foi algo que me deu tanto alívio, tanta paz, de poder dormir em paz, de poder estar tranquila e dizer: Pai, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que aqui não tem mal algum, que o Senhor está aqui. Onde o Senhor está não existe o mal. A tua palavra diz que os anjos estão ao meu redor. A tua palavra diz que eu estou no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. A tua palavra garante isso, que mal algum chegará à minha tenda. A tua palavra diz isso. Então nós precisamos confiar, não duvidar daquilo que Ele já falou sobre nós, de que nós somos filhos amados e que nenhum mal vai nos alcançar. Então ali eu encontrei a paz, acessei a frequência do amor. E de fato, quando você está firmado no amor de Deus, o medo é lançado fora, a dúvida é lançada fora. Não tem por que ter medo, não tem por que temer, não tem por que duvidar se Deus já falou sobre você, se Deus já direcionou palavras sobre a sua vida. Não tem por que ter medo. Então essa é a chave, é nós sairmos da frequência maligna, negativa, e nos apegar à frequência do amor, à frequência positiva. A crer que se o Pai nos chamou, Ele nos garante a todas as coisas. Se o Pai nos capacitou, é Ele quem vai fazer todas as coisas. No nome de Jesus. Amém. Eliane Farias, profeta Eliane Farias, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que o Pai venha, que o Pai venha abençoar poderosamente a sua vida, a vida da sua família, o seu ministério, a sua saúde. Que Deus venha abençoar poderosamente os teus projetos, no nome de Jesus. Amém? Isso. Sim, o verdadeiro amor lança fora todo medo, é isso. É isso em nome de Jesus Cristo. Então, eu deixo para vocês, essa palavra e essas chaves de não duvidar do amor de Deus. Não duvide de que Deus está com você. Saia das frequências negativas e se apegue às frequências positivas. Tire da sua vida tudo aquilo que vai negativar a sua mente, negativar a sua alma. Saia do campo de batalha e vá para o campo da luz, o campo da paz, do amor. E você vai viver o melhor dessa terra. Você vai viver aquilo que Deus já predestinou para a sua vida. Aquilo que o Pai já falou sobre a sua vida vai se cumprir quando você se apegar ao amor, à paz, à luz de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Deixo vocês com essa palavra, com essa meditação, com essa reflexão para a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe poderosamente. Uma ótima semana a todos. Aleluia.